Bruhim Abaim, muito bem-vindos. Eu queria falar hoje sobre uma midá, uma característica que ela é maravilhosamente necessária nas nossas vidas. Eu vou começar com uma pergunta que, de verdade, ela é muito difícil. Se a gente for olhar o Humash de forma séria, a Torá de forma verdadeira, não só de forma fofa, mas de forma séria, é uma pergunta que ela é difícil, mas a Torá foi dada para que a gente pudesse aprender e, entre aspas, Hashem não fica com medo, né, com todo respeito, que a gente pergunte algo, aprende, e depois veja o que os nossos Chachamim têm a nos ensinar sobre essa dúvida. A Torá, na verdade, não tem medo que a gente faça alguma pergunta. E depois a gente tem que procurar os nossos sábios anteriores, o que eles falam sobre isso. Então vamos lá. Introdução de 2 minutinhos. A gente sabe que a gente teve 3 avot, Avraham, Yitzhak e Yaakov, e quando a gente fala dos nossos patriarcas, dos nossos avot, que é a mesma coisa, lembrar que se a gente falar que eles eram gigantes, é subestimar eles, eram muito mais do que gigantes é pouco. Não em tamanho, somente, eles eram altos, mas eles eram pessoas que trabalharam sob si e viraram gigantes no português, claro. Na personalidade deles, no comportamento deles. E a Torá tem a peculiaridade de contar para a gente tudo sobre eles. Por quê? Porque de alguma forma, nas devidas proporções, a gente é diferente deles, a gente é muito menor, mas a história se repete. Por isso que a Torá conta para a gente a história dos avot. Não é só uma história, só, ai que lindo, que maravilhoso. Qual o propósito disso? Que a gente aprenda por quê? Porque a história acaba se repetindo. A Torá não tem medo de apontar as fraquezas, os downsides desses grandes homens. Diferente talvez de outras religiões, ou muitas de outras religiões, que o líder tem que ser alguém perfeito. A Torá conta pra gente algo power, notar isso, que homens grandes não são perfeitos, se tornaram quase que perfeitos, mas não nasceram perfeitos, eles foram se aperfeiçoando até chegar a perfeição ou quase que perfeição. Mas eles erraram no meio do caminho. Óbvio que é importante lembrar, terminando nossa introdução, que os erros desses homens gigantes que a Torá coloca sobre lente de aumento é algo muito, muito, muito pequeno, 0,01. Mas a Torá conta para que a gente possa aprender. Então, quando a gente fala que Avraham se equivocou, Yitzhak, ou Moshe, sei lá, quem foram desses gigantes, é um erro pequenininho, mas a gente elucida ele para que a gente possa aprender. Não que eles eram igual a gente, não. Importante essa introdução, porque senão a gente estaria falando do Lashon Hara desses grandes homens. Fechamos parênteses. Aqui nós vamos com a pergunta que eu falei para vocês, que é uma pergunta difícil. Avraham Avinu, que é o personagem que a gente vai pincelar sobre ele e daqui a gente deslancha, se Deus quiser, é o seguinte: ele se construiu de uma forma gigante com um personal trainer, entre aspas. Quem foi o personal trainer de Avraham Avinu espiritualmente falando, de características, de personalidade, de ruhaniut, espiritualidade? Quem foi o personal trainer de Avraham Avinu, com todo respeito? No caso foi Hashem. Hashem deu 10 testes para Avraham Avinu. Qual o propósito dos 10 testes? Para que cada teste ficasse maior. Então o primeiro teste, depois o segundo é mais difícil, o terceiro, e eles têm uma ordem de dificuldade crescente, até que no último teste, Avraham Avinu se tornou o gigante que Hashem esperava dele. Primeiro teste, Lech Lecha, de acordo com a maioria dos comentaristas, sai da tua casa, até ele chegar no último teste, que é Akedat Yitzhak, entrega o seu filho para mim. Na hora que Avraham Avinu mostrou que ele entregaria aquele único filho que ele tinha para Hashem, Hashem falou, já não precisa mais, você passou o teste. Esse foi, de uma forma muito encapsulada, Avraham Avinu. Cada teste ele vai se aperfeiçoando até que chega no 10º teste. Agora acompanhem comigo. O Zohar HaKadosh conta para a gente o que aconteceu depois que Avraham Avinu passou o 10º teste, a 10ª oportunidade de crescimento dele, que o personal trainer dele, com todo respeito, a Kadosh Baruch Hu preparou para tornar ele o gigante. Aí sim ele virou um dos patriarcas, o primeiro dos patriarcas, Avraham Avinu. O Zohar HaKadosh conta que, quando ele passou o 10º teste, Hashem falou para ele, Habibi, você atingiu o seu potencial total. O que quer dizer isso?
Se a gente for ilustrar o que o Zohar HaKadosh diz, é o seguinte, pessoal. O Zohar HaKadosh conta pra gente algo fenomenal. E vale para todos nós, por isso que é importante parar um minuto aqui. Hashem tem como se fosse um jogo da memória de cada um de nós lá em cima. Homens ou mulheres. Hashem tem um jogo da memória. Ele tem, quando a pessoa nasce, ele tem uma foto de cada um de nós daqui 120 anos, que com as ferramentas que Hashem deu para cada um de nós, por isso que cada um tem uma foto diferente, importante lembrar isso, ele tem um esperado de cada um de nós. Por exemplo, fulano, ele espera que faça tal coisa, ou crie uma família, ou faça uma instituição, ou dentro da casa, sei lá, cada pessoa Hashem espera algo diferente. Eu trabalho a nossa personalidade também. E de Avram Avinu, Hashem tinha uma foto lá em cima, do que ele esperava dele quando ele nasceu, mas Hashem já tinha projetado com as ferramentas que Hashem deu para Avram Avinu até onde ele pode chegar. Depois que Avram Avinu passa o 10º teste, olhem que power, Hashem chega para Avram Avinu, assim diz o Zohar HaKadosh, Avraham, chama Avram Avinu 2 vezes. Por quê? Diz o Zohar, olhem que power, que o Avram Avinu que estava nesse mundo pós 10º teste, match, jogo da memória, exatamente igual, puft, o Avram Avinu que Hashem tinha projetado há 175 anos atrás, antes de Avram Avinu nascer, do que ele poderia ser. Por quê? Porque Avram Avinu atingiu o potencial máximo dele, o jackpot dele. Então, acabou. O jogo da memória, puft, chegou a sua, o que devia ter chegado. E é isso que Hashem espera de cada um de nós durante os 120 anos de vida, que a gente atinja o nosso jogo da memória como se fosse durante os 120 anos de vida. Interessante que, de novo, lembrar que Hashem tem uma foto que ele espera de cada um de nós, uma imagem de quanto a gente pode fazer pessoalmente, de comunidade, daí por diante. Ele fala, olha, cada um tem um job diferente, mas Hashem tem algo que ele espera da gente. E se a pessoa atingir esse jogo da memória, como se fosse ilustrando, a pessoa atingiu o objetivo dele. Se não, deixou a desejar. Avram Avinu sim atingiu depois do 10º teste. Então, pós 10º teste, qual que é o status de Avram Avinu? Em uma palavra, uau! Esse era Avram Avinu. No caso, Hashem falou, você atingiu o jogo da memória, perfeição máxima. Ou seja, Avram Avinu chega num naipe assim, gigante. Agora, pessoal, me permitam essa pergunta que a gente nunca fez aqui, porque eu nunca tinha pensado sobre ela. Parashat Chayei Sarah. Logo depois que falece Sarah, quase no fim dessa parashá, pergunta gigante, pessoal. Diz a Torá pra gente, Vayosef Avraham, depois que Sarah faleceu, ele foi lá, ele casou com uma nova mulher. Sarah faleceu, ele não queria ficar sozinho, ele casou com uma nova mulher. Ushma, qual o nome dessa nova mulher que ele casou? Keturah, esse era o nome dessa mulher. No Midrash, Rav Yehuda diz que quem era essa mulher Keturah? Era a mulher que Avram Avinu já tinha casado faz tempo lá atrás, mais conhecida como Hagar, mãe de Ishmael. Avram Avinu mandou ela embora, anos atrás, junto com Ishmael, e depois de décadas, quando Sarah falece mais uma vez, ele recasa com Keturah, que é a mesma pessoa do que Hagar. Ele teve alguns filhos com essa mulher, pós 10º teste. Agora a pergunta que a gente faz é, cadê esses filhos? Nenhum deles, a gente tem records que viraram gigantes. E qual a pergunta? Pessoal, eles moraram na casa do Gadolador, do gigante da geração. Alguns, plural, filhos, muitos ele teve. E nenhum deles se tornou grande. Talvez um se tornou, 2. Aqui nenhum se tornou grande. A pergunta é, como é possível? Avram Avinu, depois do 10º teste, a gente mencionou, virou um giant. O máximo que Hashem podia esperar dele. A gente não tem nem ideia quem era Avram Avinu. Se a gente visse a lasca do dedinho do pé do Avram Avinu, meus queridos, ele não usava Crocs, mas se estivesse usando, a gente desmaiaria do dedinho do pé dele. Então tenta imaginar, ele casa com Hagar, ou Keturah, que é a mesma pessoa, tem filhos, e a gente não tem recorde nenhum desses filhos, nenhum deles virou giant. Mas como é possível? Moraram na casa de um homem que era mais do que gigante. Pós 10 testes, e cadê esses meninos? O que aconteceu com esses jovens, adolescentes e daí por diante? Pergunta Power.
E isso leva ao tópico de hoje à noite, se Deus quiser. É o seguinte, queridos. O fato que Avraham Avinu passou os 10 testes, aqui vem a resposta, é algo ótimo, óbvio. Ele atingiu o máximo potencial dele. Mas aqui tem um downside, algo não bom, que era inevitável. E óbvio que não é culpa de Avraham Avinu, mas era algo inevitável. Avraham Avinu, quando passa os 10 testes, se a gente fosse imaginar Avraham Avinu por um segundo, como que a gente imagina Avraham Avinu depois dos 10 testes? Alguém perfeito. Só que os filhos de Avraham Avinu com Hagar não eram perfeitos. Porque toda criança não nasce perfeito, nem Avraham Avinu nasceu perfeito. Fato é que o Rambam Maimonides fala pra gente que Avraham Avinu fez idolatria quando ele era pequeno. Sério? Sim, o Rambam conta isso pra gente. Por quê? Porque o pai dele levava ele na casa de idolatria. Ele era filho do pai dele. Então Avraham Avinu se tornou mais do que perfeito. Mas foi um processo. Os filhos, e olhem que power, pessoal, não nasceram perfeitos. A gente se aperfeiçoa durante a vida, esse é o nosso job. Então, esses filhos de Avraham Avinu, diz Rav Hirsch, não conseguiram se identificar com ele, porque meu pai é perfeito, mas eu não sou. Então, ele é muito distante de mim. Uma vez que ele é muito distante de mim, eu não consigo me identificar com ele. Por conseguinte, nenhum desses filhos que Avraham Avinu teve chegou a ser um gigante. Eu explico. Só olhem que mensagem poderosa. Mas eu me explico. Para uma pessoa poder aprender do outro, se relacionar com o outro, e de verdade, ficar bem com outra pessoa, ela não precisa só A quem ensina B. A, que no caso é o mentor, é o professor, é o rabino, sei lá o que for. Essa pessoa, meus queridos, não precisa só saber mais matéria do que o outro. No caso, mais estourado do que o outro. Essa pessoa precisa se identificar com ele de verdade. Se B não se identificar com A, vai virar algo externo. Talvez ele aprendeu uma soma, mas ele não virou a soma. Para que a pessoa possa virar algo, se transformar em algo, ele tem que gostar muito, se ligar muito com a pessoa de qual ele está aprendendo. No caso, esse ingrediente number one, que não é só a matéria, é se identificar com a pessoa, os filhos de Avraham Avinu, pós 10 testes com Hagar, não tiveram. Por quê? Porque Avraham Avinu, depois dos 10 testes, era como se fosse um anjo na terra. Literalmente. Pelo menos isso. E os filhos eram pessoas normais, nos nossos conceitos de normal. Então, quando eles olhavam para Avraham Avinu, falavam, oh, très joli, very nice, yafé meod, muito bonito. Porém, não tem nada a ver comigo. Ele lá e nós aqui. Por isso, com o impacto de Avraham Avinu, assim diz Rav Hirsch, para esses inúmeros filhos, mais do que 10 filhos que ele teve, foi 0. Por quê? Porque, apesar da grandeza de Avraham Avinu, a identificação foi level 0. Porque se o homem no qual eu estou querendo aprender dele, ou dela, ou o que for uau, que Avraham Avinu é muito mais do que uau, mas para a gente também poder relacionar com as nossas vidas, e a distância entre eu e ela for muito grande, entre nós e ele ou ela for muito grande, então ficou algo legal, bonito, mas não tem nada a ver comigo, não passa de uma pequena inspiração. Para que a gente possa aprender de alguém, de verdade, a gente precisa conseguir se relacionar com a pessoa e ver que ele também tem um pouquinho do que eu tenho dentro de mim. Uma vez que ele está na montanha, eu estou no vale, eu não consigo me relacionar com ele. Uma vez que eu ainda estou aprendendo a não ter vontade de comer não kasher, ou sei lá, qualquer coisa que for, e Avraham Avinu nem gosta mais de comer, então eu não consigo me relacionar com ele. E assim também para nós e as pessoas ao nosso redor. Ou a gente para eles, como mentor, ou a gente para eles, como a gente também aprende de pessoas. Mas só dá para aprender de alguém que a gente consegue se relacionar e se identificar com essa pessoa. Porque senão é ele lá e a gente aqui. Avraham Avinu já ficou tão perfeito, os filhos não, então não tinha, a distância é tão grande, pessoal, que os filhos não viram ele como modelo para seguir, porque eu nem consigo chegar perto dele, não consigo nem me identificar com ele.
porque ele não tem os challenges, os desafios que eu tenho. Por conseguinte, como eu vou me identificar com ele? Como que eu vou acordar? Para mim, acordar de manhã, por exemplo, que fosse o exemplo que seja, tem uma certa dificuldade. Mas eu sou filho de Avraham Avinu, no exemplo. E Avraham Avinu, ele já acorda direto. Nem adianta eu conversar com ele sobre isso, que ele nem vai me entender. Porque quando a gente quer conversar com alguém, a gente quer aprender de alguém, a gente quer sugar de alguém para ser igual a alguém, a gente fala, olha, se ele consegue me entender, se ela consegue me entender, ótimo. E eu sinto isso, beleza. Agora, se a pessoa nem consegue me entender porque ela é um anjo, não adianta conversar com ela, porque matéria a gente tem é só abrir o Google, o ChatGPT, a gente tem informação. É alguém que a gente consiga se identificar com ele ou ela. Houve um homem que viveu em 1900 em Londres, depois em Jerusalém, mas ele foi um dos grandes homens do Bedin, da corte judaica de Londres, chamado Rav Yecheskel Abramsky, Zichron Libracha. Ele aponta algo muito interessante que tem a ver com o que a gente está falando, por isso eu vou contar para vocês. A gente tem uma frase muito curiosa que a gente fala que a maçã nunca cai muito longe da árvore. É uma frase famosa sobre educação. A maçã não cai longe da árvore, a fruta não cai longe da árvore. Só que ele diz o seguinte, que de fato é verdade, mas se a distância entre a árvore e o chão ela é muito grande, quando a fruta cair, a queda é muito pior. É isso mesmo. Se a distância lá em cima está muito alto, a queda é muito pior. Por quê? Porque quando a gente é tão alto que a gente não consegue nem se relacionar e a fruta cai, é muito pior porque nem tem referência, não tem nem identificação. Diz Rav Abramsky. Nós, pessoas, independente de quanto digital o mundo vira, algo que muda, tudo muda, a gente é influenciado, mas a gente ainda, por enquanto, continua sendo seres de relacionamento. Queremos nós ou não. Não só relacionamento de mandar mensagem ou de dar um like. Seres de relacionamento face to face. Se a gente não consegue se ligar com eles, quem seja, alunos, filhos, congregação, a gente só fala da shiur, da ideia, a gente não consegue se ligar com eles, o efeito é muito pequeno. Eles lá e nós aqui, virou uma matéria. Uma matéria talvez fique algo externo. Para ter um impacto na pessoa, precisa ter identificação. Se eu não consigo me identificar com meu filho comigo, meus alunos comigo, vai dois lados. Minha casa, minha família comigo, o impacto é muito pequeno. Tem uma frase no português, é uma expressão, na gíria, tamo junto. O que quer dizer tamos juntos? Ou tamo junto, nem tamo, não é nem estamos juntos, é tamo junto. Tamo junto, meus queridos, quer dizer o quê? Estamos na mesma, nós não somos iguais, mas pelo menos dá para ter uma relação, porque tem identificação. Vou contar para vocês, para que a gente possa entender quanto isso é importante, pessoal, e a gente já sabe disso, mas só para ficar um pouco mais válido para a gente, é o seguinte. A pessoa com a qual aconteceu essa história com ela própria contou. E eu conto a história para vocês. Um dos grandes homens gigantes que viveu há pouco tempo atrás, faleceu em 1994, muito perto da gente. O Rebbe de Kloisburg. O Rebbe de Kloisburg passou pela Segunda Guerra e vale a pena ler a biografia desse homem. Era algo, na verdade, que só olhar faz a pessoa ser outra pessoa. Biografia de homens grandes de Torá, já falei para vocês muitas vezes, muda a nossa perspectiva de vida. Um homem que, na verdade, uma das histórias que eu acabei de lembrar agora, que eu li quando ele estava na Segunda Guerra, recebeu um copo d'água e conseguiu um pedaço de pão para comer no Shabat. E a dúvida dele é, será que ele precisava beber água, senão não ia conseguir viver? Naquele dia, era melhor comer o pão para fazer a refeição de Shabat com um pedaço de pão, pequeno, óbvio, ou era melhor talvez não comer o pão, porque comer o pão sem Netilat Yadayim, talvez não, vai contra a certeza o que Hashem quer.
Pessoal, um homem que na Segunda Guerra Mundial conseguiu um pedaço de pão para poder comer no Shabat, nem sei como ele sabia que dia que era Shabat, isso por si só já era uma grandeza, porque não tinha relógio, não tinha nada no acesso deles. Tinha que lembrar cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, isso por si só já é giant, para lembrar quando é Shabat, semana por semana. E ele chega com uma dúvida, é melhor comer o pão sem netilá, ou melhor nem comer o pão e deixar esse Shabat sem um pedacinho pequeno de pão, sem fazer a refeição de Shabat. Isso era o Rebbe de Kloisenburg. O homem que aconteceu a história com ele contou a história que ele esteve presente com o Rebbe de Kloisenburg depois da Segunda Guerra Mundial. Um Hassid, ele tinha o filho que começou a sair do caminho de Torá. E, óbvio que o Hassid tem um mentor dele, o Rebbe, no caso o Rebbe de Kloisenburg. Então ele foi para o Rebbe de Kloisenburg conversar com ele. Ele falou, meu filho, saiu do caminho de Torá, eu preciso muito da ajuda do senhor, achando que está muito difícil para mim, eu quero ver meu filho no caminho de Torá. O Rebbe de Kloisenburg falou, claro, deixa eu conversar com teu filho. Então entrou o pai e o filho, ficaram 2 minutos, ele pediu para o pai sair, por favor, e conversou só com o filho, o Rebbe de Kloisenburg e o filho. Ele abraçou o menino e perguntou para o menino o seguinte, o que você gosta de fazer? Eu escutei que você tem dificuldade de estudar a Torá, você não gosta muito, é verdade? O menino diz, Rabino, é real, eu não gosto de estudar a Torá. Ele falou, mas o que você gosta de fazer? O menino fala o que eu gosto de fazer, pessoal, o próprio menino contou a história depois, depois que ele cresceu. O que eu gosto de fazer eu gosto muito de ver filmes, ir no cinema. Óbvio que o Rebbe de Kloisenburg não via filmes, nem ia no cinema. E o Rebbe de Kloisenburg volta para o menino e fala, que mais você gosta de fazer? Me conta mais alguma coisa que você gosta de fazer. O menino pensa e fala, eu adoro jogar xadrez. O Rebbe de Kloisenburg falou, ótimo, segura as pontas um minuto. Falou para o Shamash, para o ajudante dele, me traz um xadrez. O ajudante não entendeu nada, foi procurar um jogo de xadrez para trazer, um tabuleiro e as peças do jogo de xadrez. O Rebbe de Kloisenburg, isso mesmo, escutem bem, chegou para o menino e falou o seguinte, vamos fazer um trato. A gente vai jogar o xadrez, uma partida, se eu ganhar, a gente marca de estudar uma vez por semana, uns 45 minutos, não mais. E se eu perder, você me leva para ver um filme. Exatamente como a gente está escutando. A gente vai juntos. Pode ser? O menino falou, claro. Os dois se divertiram na partida, etc e tal, jogaram, e o Rebbe de Kloisenburg ganhou. No caso, o menino falou, tá bom, promessa é promessa, a gente vai começar a estudar uma vez por semana. 3 anos depois desse estudo, 1, 2, 3 anos, depois desse estudo, esse menino falou, eu nunca gostei tanto de estudar na minha vida, como aqueles 45 minutos que eu estava junto com o Rebbe de Kloisenburg. Depois ele casou e virou uma pessoa que não virou ator de Hollywood nem nada, mas virou uma pessoa que voltou para os eixos da Torá. Pessoal, qual foi o segredo aqui? O Rebbe de Kloisenburg não falou para ele, você não gosta de estudar Torá? Mas precisa estudar Torá. Ele falou, o que você gosta? Aonde eu entro com você? Aonde você... Pensando mentalmente, onde a gente consegue se identificar? Onde eu posso fazer algo junto com você? No caso, foi o xadrez. Ele não falou com um jovem do 20º andar e o jovem estava no terra, eu preciso estudar Torá, preciso estudar Guemará. É óbvio que precisa, mas se ele não se identificar comigo, não adianta nada. Gigante do Rebbe de Kloisenburg entendeu o quê? Precisa do tamo junto. Porque se não tem tamo junto, a pessoa está longe da gente. E aqui, a gente tem um segredo power, meus queridos. Isso é tão importante. Patrão, funcionário, filho, pai, pai, filho, casal, cônjuge. E vai dos dois lados. Congregação, professor, aluno. Para que eu possa impactar alguém, ou ser impactado, é necessário que haja uma identificação. Não só, uau é bonito, mas é ele lá e eu aqui. Para que seja algo que me impacte como pessoa e transforme, precisa ter tamo junto.
A Torá conta para a gente algo maçante, pessoal, no bom sentido, referente a esse assunto. A gente sabe que um líder, ele é só um líder se ele consegue impactar o próximo, no caso o povo. O líder, quem foi? Moshe Rabbeinu. Como que ele se tornou líder? Depois que comecei a preparar o shiur, falei, uau, como que esse homem se tornou líder? Tá bom, Hashem escolheu ele, 1 minuto. Hashem escolheu ele dezenas de anos depois. Como que ele se tornou líder do povo? O que foi o trigger, o gatilho para ele se tornar o líder do povo? Pessoal, nem que bomba. Quando a gente consegue ver alguma coisa na Torá, tudo costura de uma forma maravilhosa. Moshe Rabbeinu era um adolescente, isso mesmo, um adolescente, que morava no palácio do faraó, como vocês sabem. Foi pego pela filha do faraó e morou no palácio do faraó, como todo mundo conhece a história. Jacuzzi, sushi, pizza, churrasco, menu ele escolhia, passeio, curso de inglês, mandarim, cozinha, o que ele fazia? Ia de limusine, porque ele era filho do faraó. O faraó era a potência. Talvez igual morar hoje na Casa Branca e ser filho do presidente dos Estados Unidos. Era algo gigante naquela época. Moshe Rabbeinu olha para a janela do palácio dele, passando o jardim, a jacuzzi. De novo, pessoal, ele morava no palácio. Ele vê os Yehudim sofrendo muito e ele sabia que ele era Yehudi. E aí? Aí ele virou o líder. Não foi isso que aconteceu. Leiam na Torá. Parashat Shemot, onde começou tudo? Só ler na Torá. Vayahi bayamim arabimaim, foi naqueles dias que o povo começou a sofrer. Moshe Rabbeinu ainda estava no palácio, ele era um jovem, morando com todo luxo no palácio do faraó, e o povo ia sendo escravizado fora. Vaigdal Moshe Rabbeinu começou a crescer. Vayetze elechav, atenção, ele saiu para os irmãos. Ele não ficou lá da torre olhando. Ele teve que andar no naipe dos irmãos. Tamo junto. Vaiar besivlotam. Aí sim ele conseguiu ver o sofrimento dos irmãos. E aí os irmãos se identificaram com ele com os irmãos, e o resto é história. Ele não ficou lá em cima dando ordens. Vayetze elechav, ele teve que sair do conforto dele, ou do nível dele, como a gente viu na história do Rebbe de Kloisenburg, e ficar flat com a pessoa, apesar que eu sou maior, no caso Moshe Rabbeinu, o Rebbe de Kloisenburg, mas eu consigo ficar flat em algum momento com essa pessoa na qual eu estou conversando para poder atingir ele, e ele se identificar comigo. Diz Rashi, olha que power, pessoal, de verdade, de babá. Ele saiu e ele viu o sofrimento dos irmãos. Diz Rashi, se esse Rashi não era famoso que fique, vale ser enquadrado. Natan enav, pessoal, olhem como o Rashi é preciso sobre esse passuco. Moshe Rabbeinu olhou, ele saiu do palácio, não ficou na janela, ele desceu, viu os irmãos sofrendo lá no Egito, ele olhou, velibo lihiot metzer alehem, e depois o sentimento dele de quanto amargurado ele estava. Eu consegui me identificar com eles. Se eu me identifico com eles, se identificam comigo, bingo. Match, jackpot. Acontece o conceito chamado Moshe Rabbeinu lidera o povo. Foi aí que ele começou a liderar o povo. Por quê? Porque se ele estivesse só no palácio e não tivesse identificação, dando ordens, ou colocando o black tie dele, ninguém ia escutar ele, porque ele entende da gente. Deixa ele vir aqui, deixa ele descer aqui com a gente, deixa ele ver a gente sofrendo, deixa ele sentir, a gente sentir que ele está se incomodado com isso. Diz Rashi, Natan enav, ele olhou, velibó, meus queridos, e o coração dele, liot metzer alehem, Moshe Rabbeinu do palácio, descendo do palácio com todo luxo, ele saiu do palácio, e o que ele fez? Ele conseguiu sentir a dificuldade, e os Yehudim também perceberam isso. Aí começa a liderança de Moshe Rabbeinu. Olhar e deixar o sentimento fazer a ligação, isso abriu a porta da conexão Moshe Rabbeinu no povo. Mas o passuco fala vaiar, olhar. E daqui a gente aprende, para a gente poder se identificar com alguém. Eu estou aqui, a gente está aqui gravando o shur, eu estou olhando, para quem vê o vídeo, eu estou olhando na câmera, face to face para vocês. Quando a gente olha para alguém, quando a gente está conversando com alguém no escritório, em casa, o contato visual faz muita diferença, porque o passuco conta para a gente. Teve 2 steps. Primeiro step, vaiar, ele olhou face to face,
para depois sentir e aí ouvir a relação povo, líder, líder, povo. Que ela vai duas mãos. Escreve a mensagem e eu te respondo, não funciona para essa ideia. Esse contato só marca quem vê. O Rebbe de Kloisenburg sentou jogar xadrez com o menino, face to face. Moshe Rabbeinu fez esse bond, esse contato, porque isso abre portas, e sem isso as portas continuam fechadas. Por isso que, às vezes, se a gente quer falar sobre jovens com assunto, um shiur, alguma coisa, fala duas palavrinhas de futebol, fala duas palavrinhas da vida deles. Por que isso mostra? Por que o jovem, quando a gente conta isso, ele sorri? Ou ele fica mais preso na cadeira ou olha mais forte para quem está dando o shiur? Porque ele fala, olha, esse homem não está vindo falar o que ele acha aqui. Ele entende a nossa vida, porque ele também falou de futebol, falou de comida, falou de sushi, falou o que for. Um minuto, se ele está junto com a gente, estamos junto, existe a conexão. Senão não tem identificação, é ele lá e nós aqui. Mesmo que a mensagem seja maravilhosa, mesmo que seja engraçado, mas impacto de verdade, de construção, não vai ter. Olhem que curioso, meus queridos. Talvez algo que a gente nunca tenha perguntado, eu vou me permitir perguntar aqui. Será que a gente tem alguém que a gente confia para contar os nossos segredos? Pode ser nossos sucessos, ou pode ser nossas dificuldades, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser eu comigo mesmo. Cada um consigo mesmo. A gente tem algumas frustrações. Fala, puxa vida, se eu pudesse contar isso para alguém, pedir uma opinião. Às vezes a gente não tem nem quem pedir opinião, porque a gente sente falar, o que a gente fala? Ele nem vai me entender. Ah, mas ele sabe responder. Tá bom, mas se eu não me sentir identificado com ele, porque essa pessoa está lá no pedestal e eu estou aqui, nem dá para iniciar no meu cérebro uma possibilidade de conversa. Pessoal, será que a gente tem alguém que a gente se sente confortável de poder se abrir para ele ou para ela? Alguém que a gente conhece, alguém distante, alguém que é próximo. Muitas vezes não. Por quê? Ele não vai me entender. Às vezes é fantasia da nossa cabeça, mas às vezes é verdade. A pessoa nem vai me entender, ele já vai começar a dar solução, falar isso é errado, ou ela vai falar isso é errado. Um minuto. Entender a pessoa é must para que a pessoa possa se identificar com a gente. Se a pessoa não se sente identificada, ela não consegue nem se abrir com o outro. Gigante. Olhem como a Torá é gigante, pessoal. Isso vale para tudo. Tentem pensar junto comigo. O mundo do marketing é gigante. Bilhões de dólares no mundo. Propaganda, marketing, mídia, tudo. Isso é tudo hoje em dia. Como funciona a propaganda? Se eu quiser fazer uma propaganda sobre um carro, por exemplo, para potenciais compradores, eu fazer no lugar certo, no canal certo, pessoas que têm um meio que, de atingir as pessoas com o valor que o carro custa, mas eu preciso fazer uma propaganda que conversa com as pessoas, que ele se identifica com isso. Por exemplo, carro de 7 lugares. Fala, opa, se você tem 6 filhos, 5 filhos, a pessoa fala, ele está falando comigo. E aí eu levo ele até mim, vem na concessionária fazer um test drive. O que é isso, pessoal? A grandeza do marketing é fazer o customer, o consumidor, se identificar com o produto. Até para marketing, assim que funciona. Porque se o produto for maravilhoso e ele lá e eu aqui não tenho tamo junto, nada feito. Se eu não conseguir me relacionar com a propaganda, eu não vou até o produto, eu não vou comprar o produto. Por isso que, pessoal, preste atenção. A gente sabe que hoje no mundo é muito comum. A pessoa faz uma festa, faz alguma coisa numa escola, isso acontece mais em escola, e tem 10 pessoas na classe, ou 30, o que for, e a gente acaba convidando X e deixando 5 pessoas de fora. E essas pessoas que não são convidadas, quando são poucas pessoas, sentem muito mal. Agora, por que a pessoa que convida faz isso? Não tem nenhuma criança mal. Então por que ela faz isso? Porque ela é mais próxima dos 25 e não é próxima daqueles 5, verdade. Mas tem mais uma razão. Diz o Passuco para a gente, Vaiar besivlotá, Moshe Rabbeinu desceu para olhar o sofrimento da pessoa. Quando a gente manda uma mensagem para 25 e deixa 5 fora, a gente não está vendo a cara daqueles 5. A gente não consegue sentir o sofrimento dos 5. Por conseguinte, para a gente não incomoda. Para que a gente queira entender de verdade quanto alguém sofre, tem que olhar na cara da pessoa.
Pessoal, se a gente quer entender de verdade alguém, senta, olha para a cara dele, para a cara dela, conversa com ele, entende, deixa tudo que eu sei de lado, entende a pessoa, deixa ele se identificar comigo e eu com ele, depois eu posso falar minha opinião, depois eu posso falar talvez uma outra vez, uma outra sessão, num outro momento, eu acho que eu tenho uma solução, mas agora eu te entendi, para hoje isso já é suficiente. Quando a pessoa se identifica comigo e eu com ela, estamos na mesma. Aí sim dá para iniciar uma conversa. Caso contrário, ficou legal. É uma dica, um vidinho de WhatsApp de 1 minuto, que eu escutei uma lição bonita, mas não tem nada a ver comigo. Curioso, pessoal, que quando se fala de empatia, de saber se relacionar com o outro, vou contar para vocês uma experiência muito, muito curiosa que aconteceu numa faculdade americana. A faculdade está fazendo uma experiência sobre esse conceito sobre empatia americana. E pediram para alguns jovens irem naquela faculdade, em salas diferentes, explicar alguns minutos para aquela sala A, B, C e D, cada jovem para uma das salas, sobre empatia, sobre saber se relacionar com o outro, se identificar com o outro, daí por diante. Então, esses jovens se preparando na faculdade, prepararam alguma coisa para falar em cada uma das classes, pessoas diferentes. No caminho, 2 psicólogos que estavam fazendo essa pesquisa sem as pessoas saberem, óbvio, colocaram lá no caminho de cada um deles, 10 pessoas indo para cada um para uma sala falar sobre empatia e saber se identificar com o outro, alegria, sofrimento, tudo. Colocaram 2 psicólogos, colocaram na frente de cada um deles, no caminho de cada um deles, uma pessoa que estava mal no caminho, triste ou cabisbaixa no caminho. E pessoal, naquelas 10 pessoas que foram, cada um para sua sala, falar sobre empatia, nem um deles parou para atender aquela pessoa que estava triste. Ou seja, ele não teve empatia nenhuma com a pessoa que estava visivelmente precisando de ajuda no caminho. E a pergunta é que os psicólogos, depois da pesquisa, voltaram com os 10 candidatos e perguntaram para eles, olha, por que ninguém parou? E os 10, cada um separado, respondeu a mesma coisa. A gente estava com pressa para ir poder dar a nossa palestra, que valia nota no caso. Eles não sabiam que aquilo era uma pesquisa. A gente aprende daqui, pessoal, que para poder ter empatia com o outro, se a gente está sempre com pressa, não dá, como disse Urashi, Natan enav velibol yot metzer alehem. Não dá para colocar o olho e o coração. Porque para colocar o olho e o coração, a gente precisa sentar com a pessoa 5, 10 minutos, estar com ele ou com ela lá. Se sentir que não está junto, já não vai rolar. Por quê? Porque aquelas 10 pessoas viram 10 candidatos, que precisavam, aqueles 10 candidatos viram 10 pessoas que precisavam de ajuda, ninguém parou para ajudar. Por quê? Todos responderam que a gente está com pressa. A pressa não é inimiga da perfeição. No caso, meus queridos, a pressa é inimiga de poder se identificar com o outro, se ligar com o outro, estamos junto e ter empatia, que é o estilo de hoje. Correr é maravilhoso. Eu que o diga, pessoal. Adoro fazer ginástica. Mas onde a gente tem que correr? Na academia. Porque na vida, às vezes, a gente tem que ter tempo para ter tempo. Para nós mesmos, conversar com a gente mesmo com tempo e com os outros também. Só dá para se identificar com o outro se a gente sabe respirar e ser uma pessoa um pouco mais calma. O Baal Shem Tov até diz algo muito curioso. A gente fala no hino nacional do nosso povo, Shema Israel, Vavatem Meherá. Aquela parte que a gente fala abaixo, no Shema Israel. Vavatem Meherá é que se Deus me livre a pessoa não cumprir as mitzvot, então ele está falando que, por isso que a gente fala abaixo, que o povo vai ser prejudicado se ele não cumprir as mitzvot. Mas o Baal Shem Tov explica essas palavras de uma forma, entre aspas, racídica. Vavatem Meherá, diz o Baal Shem Tov. Vavatem tira o Meherá, a rapidez, esse afoito da sua vida. Diz o Baal Shem Tov, Vavatem Meherá. Tira, Vavatem é tirar, remover da vida o Meherá, está sempre com pressa, correndo. Diz o Baal Shem Tov, tira isso. Tenha paciência para os outros e para você. Olha para ele e para ela na cara. Como se eu tivesse todo o tempo do mundo. Pode ser que é 5 ou 10 minutos, mas aqueles 10 minutos eu estou lá. E ele também vai estar lá comigo. Escutar o outro, pessoal, traz um alívio. Muitas vezes, quando a gente escuta o outro, a pessoa fala, uau,
Muito obrigado pela ajuda. Mas peraí, eu não te dei nenhuma solução. Ah, é verdade. O que quer dizer isso? Mas como assim? Então, como que a gente ajudou a pessoa? Quando a pessoa compartilha algo com alguém, ele já se sente mais leve. E às vezes sozinho ele já vê a resposta. Esse compartilhar algo com alguém, esse alguém tem que ser alguém que de verdade ele se importa comigo, ele me entende, ele também talvez já passou por isso. Tenta imaginar um fumante, por exemplo, que está tentando parar de fumar, e a pessoa que escuta ele chega e fala, uau, puxa vida, mas cada cigarro que você fuma, a pesquisa científica tira 2 minutos de vida. Ele fala, tá bom, obrigado, nada que eu não sabia. Seria muito mais inteligente se ele falasse, pessoa, vamos dizer que fosse a pessoa que está escutando, fala, uau, eu também já fumei. Cara, parar foi muito difícil. Uau, sério? Pronto, teve a ligação. Na hora que tem a ligação fica muito mais fácil, porque eu me identifico com você e você comigo. Então acabou, agora é só trabalhar. Talvez não é tão fácil, mas já tem um plano, já tem uma esteira para percorrer. Caso contrário, é ele lá e nós aqui, não tem tamo junto. E se não tem tamo junto, não tem nada, pessoal. Queria terminar com uma história. Quando tem a ligação, tem tudo. Mamash. E às vezes, pessoal, a gente tem que sair do 10º andar, quando a gente quer atingir alguém que está no 5º andar, e ir até o 5º andar. Não ser ao nível dele, mas descer para o nível dele e conversar com ele no nível dele. Aí tem o tamo junto. E aí tem tudo. Com essa história nós concluímos, queridos. Feivel, história verdadeira em nomes verdadeiros. 14 anos de idade, ele estudava na Yeshiva, e com 14 anos de idade ele foi na sinagoga, sentou na frente do Aron HaKodesh, ficou de pé, melhor dizendo, na frente do Aron HaKodesh, e começou a fazer tefilá, começou a rezar para Hashem. Ele rezou de uma forma de verdade, uma tefilá maravilhosa, e começou a se emocionar. Havia um Rav passando lá na frente, no caso o Rav Grossbart, não é um Rav famoso. Ele passou lá, ele viu aquele menino rezando na frente do Aron HaKodesh, numa hora que não era a hora da reza, que já chamou a atenção, mas ele estava muito emocionado. Então ele chegou perto do menino, colocou a mão no ombro dele, e falou para ele, está tudo bem? E aí Feivel disse, sim, Rav, obrigado por perguntar. E o Rav falou, olha, posso te fazer mais uma pergunta? Ele falou, claro, eu vejo que você está muito emocionado, você está fazendo uma tefilá muito fervorosa, primeiramente parabéns, mas posso te perguntar se tem alguma coisa que aconteceu com tua família, alguém está doente, alguma coisa? E Feivel responde o seguinte, Rav, a verdade é que não. Então, por que você está fazendo tefilá? Perguntou o Rav. Disse o aluno Feivel o seguinte, porque vai ter jogo do Yankees, jogo de beisebol, para quem não conhece, dos Yankees, um time americano, e eu quero muito que eles ganhem. Então eu vim aqui sacudir a baiana, como a gente fala no português, para o Yankees ganhar. O Rav pensou que ele estava rezando para alguém que estava doente, alguma coisa. Eu não sei qual seria o comportamento de uma pessoa, entre aspas, normal, mas esse Rav era muito inteligente e tinha o conceito do shiur de hoje à noite na cabeça. O Rav vira para esse menino Feivel e fala para ele, Feivel, tudo que a gente precisa, a gente tem que se direcionar para Hashem. Posso te pedir um favor? Feivel diz, claro, Rav. Posso eu fazer tefilá junto com você? Porque se para você é tão importante que o Yankees ganhe, talvez, se eu participar junto da tua tefilá, vai ter mais mérito, e aí o Yankees vai ganhar mesmo. E o menino ficou olhando para ela e falou, Rav, você vai fazer tefilá comigo pro Yankees? Disse, claro, se é para você é importante, por que não? E Feivel faz a tefilá com Rav e Rav com Feivel. Feivel cresce anos depois e fala que teve um momento que tornou a vida dele diferente. Porque teve um Rav que entendeu o que ele precisava. E fez tefilá junto com ele para o Yankees ganhar. Mesmo que para o Rav talvez Yankees não valia nada. Mas se para o Feivel fazer diferença, para mim também faz. Eu entro na mesma horizontal junto com ele. Feivel, pessoal, depois por favor procurem. Virou Feivel Cohen, nome e sobrenome dele. Para quem é do mundo de Torá, fica fácil. Tem um livro chamado Badei HaShulchan, ele é mais famoso nos assuntos de carne e leite, comidas permitidas e proibidas. É um livro que tem todas as yeshivot, e
quem estuda Halakha conhece, Badei HaShulchan. O autor desse livro, Badei HaShulchan, foi Feivel HaKohen, que se tornou alguém grande pessoal por participação do Rav Grossbart, que entendeu que não é bobeira rezar pelo Yankees, porque se para você é importante, para mim também é. A gente está junto, e uma vez que a gente está junto, estamos junto, fica fácil impactar outra pessoa e fica fácil de ser impactado. Disse Rashi, o maior dos líderes do mundo, que foi Moshe Rabbeinu. Como ele começou a história dele? Eu acho que essa é a resposta. Vayar besivlotam, e com isso a gente termina. Rashi diz, Natan Einav, ele olhou face to face, não mandou mensagem, olhou, saiu do palácio, viu, soube lidar com a situação do jeito que a situação é, não que ele gostaria que fosse. Velibó Metzer Aleim, ele sentiu o sentimento do outro. Aí o povo falou, se é isso que Moshe Rabbeinu é, Moshe Rabbeinu é nosso, e o resto é história. Semana maravilhosa a todos. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.